Hoje é a terceira aula de quarta, né? Na primeira aula nós falamos sobre relacionamentos, na segunda aula nós falamos sobre karmas e dharmas. Hoje eu vou falar sobre a influência de vidas passadas e amanhã eu vou passar para vocês os ensinamentos do ponto de mutação, né? Quando você passa pelos três conhecimentos aqui, dessas três aulas, que eu também vou fazer um resumo hoje, você já tem condição de chegar no teu ponto de evolução. Eu sempre trago esse desenho para que você possa, através de uma figura, entender o seu processo aqui no mundo terrestre. Eu sou engenheiro, né? E a minha formação como engenheiro, ela é muito racional, muito lógica, muito matemática. Então, eu tenho que ver várias coisas e não só saber. Eu tenho que ter uma forma bem didática para ver e não ficar assim, olha, eu escutei de alguém falando, né? Ó, eu vou explicar essa figurinha para que você possa entender o teu melhor momento. Em um determinado momento da sua existência, houve o processo de criação. E você pode entender que você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Esse processo de criação, ele foi no mundo superior, no plano espiritual. Então, você só estava em alma. Então, no teu processo de criação, você ganhou uma vida, e vida em hebraico quer dizer alma. Por alguma circunstância, você se afastou do teu processo de criação, do Criador, né, que é essa estrelinha aqui, e veio em direção ao mundo terrestre. Então, essa estrelinha aqui embaixo é você no mundo terrestre. Quando você entrou aqui, ó, do mundo espiritual para o mundo terrestre, você encarnou. Então, a diferença de você estar no plano superior com a alma e estar no plano terrestre em matéria é que você ganhou um corpo. Então, no teu processo de criação, você ganhou uma alma e hoje você tem um corpo e uma alma no mundo terrestre. Quando você, então, vem para essa existência, você passa por uma série de necessidades, principalmente as necessidades básicas, vou falar bastante disso na aula de hoje, até você chegar num ponto aonde você precisa de respostas, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro tanto? Se existe Deus, por que ele não me ajuda? Eu sou bonzinho, eu vou à igreja, né? Mas eu não recebo, eu não tenho nenhuma certeza. Então, quando você tem essas perguntas, significa que você quer entrar de novo no mundo espiritual. Então, didaticamente, eu falo que você está no meio da tua jornada aqui na Terra. A primeira metade você tem um desenvolvimento básico, aí você chega na necessidade de algumas respostas. Essa necessidade básica, ela é simétrica, né, ao meio do teu processo de evolução, porque significa que você quer fazer a outra metade dessa curva, que é subir. Subir significa ter os ensinamentos para voltar para o plano espiritual. Quando você chega com essa série de questionamentos, você começa a evoluir espiritualmente. Até então, você só evoluiu materialmente, né? Então, dar dinheiro para uma pessoa que precisa de ajuda, fazer caridade, isso é tudo coisa do homem. Não tem nada a ver com alma. Ser bonzinho, ir na igreja todo final de semana, é coisa que o homem te ensinou. Não tem nada a ver com a alma. Mas quando você chega a questionar o que você está fazendo aqui, isso é a alma. Esse primeiro estágio aqui do teu processo de evolução chama iniciação. Então, a iniciação é o primeiro passo do processo de evolução. Só que você tem metade da tua jornada de vida até fazer a ascensão, que é voltar para o plano espiritual só em alma e não encarnar mais. Durante essa primeira meia-lua, que foi o teu desenvolvimento material,
Você subiu e desceu para o plano superior algumas vezes, que é o que todo mundo fala encarnação e reencarnação. E o hinduísmo chama de roda de Sansara, né? Representada nessa figura central aqui. Então você encarna e desencarna, encarna e desencarna. Você volta a encarnar aqui na Terra no mesmo ponto de inteligência que você estava na outra vida. Por isso que suicídio não adianta nada. Você teve uma série de problemas com a família, desencarnou, volta na outra encarnação, um monte de problemas na família. E vai encarnar tantas vezes forem necessário até aprender o que você tem que evoluir com a família. Então você encarnou dezenas de vezes até chegar nesse ponto e vai encarnar mais dezenas de vezes até conseguir se libertar para o plano espiritual. O que eu quero trazer para vocês é uma lógica de quanto mais assertiva for a sua encarnação, mais você vai cumprir o teu plano assertivo do que você precisa melhorar, né? É chamado aqui popularmente de evolução, e quanto mais assertiva for a sua evolução, mais ajuda você vai ter, porque você desceu para cumprir algo na tua jornada de evolução, e ao cumprir aquilo, é como se você tivesse aprendido uma lição, passado de ano, e você vai ter ajudas. Então eu faço essa figurinha aqui, para você entender que você está nesse ponto, que é no meio da tua jornada, que é o despertar espiritual, e quer fazer a meia-lua de volta, que é o teu desenvolvimento espiritual. Então vamos lá para a aula de hoje. Eu vou falar para vocês, então, o que de uma vida passada interfere numa vida atual. Eu vou trazer, então, algumas energias, né? Nós temos muitas energias, mas o que importa nesse momento é saber de 3 tipos de energia. A primeira dela é a do corpo físico. O corpo físico ele é feito de matéria, né? Matéria é energia condensada. Então, o corpo físico ele é denso. Ele adoece, morre e ele vale para uma vida. Então, o corpo físico não tem nada que se aproveite numa próxima vida. Ele adoece, apodrece e morre, tá bom? Então, do corpo físico você não leva nada. Inclusive o cérebro. O cérebro é um órgão físico que comanda o corpo físico, que adoece, apodrece e morre. Aí você vai ter a energia do corpo emocional. O corpo emocional é uma energia, ele vibra, não é física. Então, teu corpo emocional, como ele é energético, ele fica armazenado na energia da tua alma e você vai levar uma outra vida. O que você leva para outra vida? A energia de emoções oriundas de relacionamentos. Nós vamos ver tudo isso em detalhes ainda hoje. E uma outra energia que é a do corpo mental. Então, o corpo mental também é uma energia, portanto, você leva para outras vidas. E mental está relacionado à sua inteligência, ideias, memórias, crenças, inclusive as crenças que você repete. Então, o que você tem na sua vida? Nessa vida? Uma parte é corpo físico, uma parte é corpo emocional e uma parte é corpo mental. Todos os problemas que você tem que resolver no teu processo de evolução, eles estão atribuídos a esses 3 corpos. Nós temos outra série de energias, mas digamos que para o processo de evolução são essas 3. Bom, aonde ficam essas energias, essas informações, essas memórias? O cérebro é um órgão físico e ele é uma interface de comando e controle para o teu corpo físico. O cérebro, nesse momento, ele só serve para comandar o corpo físico. Ele vai adoecer, apodrecer e morrer junto com o teu corpo. As emoções, elas são energias que você pode... são energias, né? E você não pode nem tocar, nem sentir. Então, a energia, ela não é física. Elas são oriundas de relacionamentos desta e de outras vidas. Olha, eu coloquei um detalhe a mais aqui. Então, emoções são dessas e de outras vidas. O corpo físico é só para essa vida.
A mente é uma energia e ela existe como uma fonte de conexão, nesse momento, entre o cérebro e a mente. Então, no plano físico, a mente vai fazer interface com o cérebro. E daqui a pouquinho, você vai ver que, em outras vidas, né, a mente vai trazer informação da consciência. Então, a mente no plano físico vai fazer interface com o cérebro. E já houve um tempo, nas escolas de sabedorias, que era a mente que enviava sinal para o cérebro. Tá? Hoje nós perdemos essa informação. Você vai ver que na vida terrestre é o cérebro que manda sinal para a mente. Dessa vida. A consciência é a sua memória de informação de todas as suas vidas. Lembra do desenho que eu fiz? Que você sobe para o plano superior, desce para o plano terrestre. Então, a sua consciência, ela tem a memória, as informações de todas as vidas. Mas a sua consciência, ela não está com você. Ela está lá no plano superior. Então, você não consegue acessar dessa vida. Você só consegue acessar a sua consciência no plano superior. Então, eu trouxe esses 4 elementos aqui, porque eu vou passar várias figuras para que você entenda esse processo. Agora é de uma forma didática, né? Então, olha só. A consciência, ela está lá no plano superior e ela tem informações de todas as vidas. A mente é uma energia em volta do teu corpo e na mente vai estar carregada crenças, ideias, pensamentos, tudo aquilo que você acha que é verdade, na mente. A mente, ela é uma energia superior ao teu emocional. Então, a mente, ela vai trazer as informações da tua consciência, do teu emocional de outras vidas. A mente, ela vai mandar também sinal para o cérebro do teu corpo físico. E você vê que essa setinha aqui tem 2 vias. Tanto o cérebro pode mandar sinal para a mente, e aí influenciar nas suas crenças, quanto a mente pode mandar sinal para o teu cérebro. Nesse momento aqui, o cérebro, nessa vida, ele só recebe informações do homem. E no último estágio, tem a matéria, que é o teu corpo físico, né? Como o nível mais denso de energia. Então, você tem a tua consciência, a tua mente, o teu cérebro, o teu corpo emocional e o corpo físico eu coloquei aqui porque o cérebro vai entrar dentro do físico na próxima figura. Então, quando a gente fala de outras vidas, você tem a tua consciência, que tem informação de todas as tuas vidas passadas, que manda um sinal para a tua mente. A mente, ela vai funcionar como um roteador. Ela vai pegar o sinal da tua consciência e mandar para o teu corpo físico, para o cérebro. Então, de outras vidas, você vai receber sinal da mente, e aí você vai ter uma energia de um corpo mental, e vai receber sinal de emoções. Emoções são linhas de relacionamento das outras vidas. Então, de outras vidas, você vai trazer mente, né? Mente, crença, pensamento, ideias, e vai trazer as linhas de relacionamento. Agora, olha o que acontece aqui nessa vida. Nessa vida, atualmente, quem manda sinal para sua mente é tudo que o homem te ensinou. Então, a tua mente tem assim, você tem que crescer e ser bonzinho, crescer e estudar, e trabalhar, e ganhar dinheiro, e casar, e ter filho, e comprar um apartamento, e estudar mais, e trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro e viajar. Então, tudo que tem na tua mente é o homem que te colocou. Por isso que eu falo que evolução da alma não tem nada a ver com ir na igreja, ir no centro, ser bonzinho, ter caridade. Isso é tudo coisa que o homem colocou na tua mente para que você tivesse um princípio em trabalhar para a sociedade. Então, a mente, ela manda sinal para o teu cérebro, mas olha, a mente de quem? Do que o homem te ensinou, que é verdade. Ela manda sinal para o teu cérebro
e a mente manda sinal para o teu corpo emocional dessa vida, tá? Vou complicar mais um pouquinho ainda. Então, nós vimos aqui, olha, que a consciência, ela está no plano espiritual, você não tem acesso, que a mente, ela está no teu corpo mental, e você pode receber, ora sinal da tua consciência, que são informações de vidas passadas, ora sinal daquilo que o homem te ensinou, relacionado às suas crenças atuais. A tua mente manda sinal para o cérebro, né? Aqui, ó, no corpo, no plano físico, você tem aqui, ó, a consciência está lá no plano espiritual, a mente está no teu corpo mental, a mente manda sinal para o teu corpo emocional, que são informações de outras vidas, né? No teu corpo físico, você tem o homem mandando sinal para a tua mente manda sinal para o teu cérebro. Então, você recebe sinal do cérebro, que recebe sinal da mente, que recebe sinal do homem. Então, o teu cérebro é um órgão físico. Tudo que você tem no cérebro foi o homem que te ensinou. Você recebe sinal da mente, e aí pode ser aquilo que o homem te ensinou, está lá na tua mente registrado, as suas crenças, né? As suas ideias, seus pensamentos, como algo que está na tua consciência. E a tua mente também manda sinal de outras vidas, aquilo que você tem que corrigir no teu corpo emocional. Então, você recebe sinal da mente, do cérebro e do corpo emocional. Sendo que o corpo emocional são vibrações. O que é emoção? Tudo aquilo que tem polaridade. Feliz e triste é emoção. Contente e não contente. Então, tudo aquilo que tem bipolaridade é emoção, tá? Paz e, por exemplo, insegurança, né? Bom humor e então, tristeza. Então, tudo que tem bipolaridade é o teu corpo emocional. Tudo que é voltado à tua crença é do corpo mental. Então, o teu cérebro, ele recebe informações dessa vida, tudo que o homem te ensinou, e ele recebe informações de outras vidas através da sua consciência. Então, você tem vários tipos de informações aqui. Bom, então agora vamos para uma parte muito interessante. De outras vidas. O que você traz informação da tua consciência na tua mente? Padrões repetitivos, crenças limitantes e memórias negativas. Tá? Eu vou abrir depois cada uma dessas daqui. Então, a tua mente, de outras vidas, ela traz padrões, crenças e memórias. A mente vai descarregar um pouquinho no teu corpo emocional, que é basicamente a parte de relacionamentos e ancestralidade de vidas passadas. Então, nesse exato momento, o que a minha vida passada interfere na minha vida atual? Padrões repetitivos, crenças limitantes, memórias negativas, relacionamentos e ancestralidade. Isso tudo vem de vida passada, só isso. Surpreendam-se agora. O que eu trago dessa vida para resolver? Somente as necessidades básicas do corpo físico. Casa, comida, família, emprego e ganhar dinheiro. Isso é a única coisa que você tem dessa vida para desenvolver o quê? Teu físico e financeiro. Então, dessa vida, você tem que aprender a lidar com o físico e o financeiro. Sobrevivência básica, necessidade básica, pirâmide de Maslow. Para quem não conhece a pirâmide de Maslow, vai lá. Necessidade básica, chácara básico, chácara inferior. Alimentação, família, relacionamentos. Só isso relacionado ao físico e financeiro você traz essa vida. Então, você vê que a maior parte do que você tem que aprender, que é relacionamentos, ela está no teu corpo emocional de vidas passadas. Todos os relacionamentos dessa vida
100% dos relacionamentos dessa vida são situações de relacionamentos que você traz de vidas passadas para resolver. Vamos abrir mais um pouquinho aqui. Padrões repetitivos, crenças limitantes, memórias negativas, relacionamento e ancestralidade são 85% dos perrengues, dos problemas que você tem que resolver nessa vida. Necessidades básicas, física, financeiro, somente 15%. Ou seja, quase que na totalidade, os seus problemas vêm de vidas passadas. E você não acessa isso porque você não acessa a sua consciência. E você não percebe isso porque você entende que o teu cérebro é a parte mais inteligente de você. E não é, é a mente. Enquanto você ouvir o teu cérebro, que está sendo catequizado pelo que o homem fala, você não vai resolver os teus 85% do problema. Você só fica, tenho que estudar, tenho que ganhar dinheiro, sustentar minha casa, tenho que trabalhar, comprar comida, agora eu tenho que trocar de carro, preciso pagar as contas. Tudo isso é necessidade do corpo físico. Não tem nada a ver com a evolução da alma. Vamos abrir mais um pouquinho aqui. O que você traz de outras vidas do teu mental como padrão repetitivo? Submissão, vitimização, rejeição, perdido. Né? Eu posso trazer aqui mais de 50 itens que são padrões que você repete. Que crenças limitantes você traz de vida passada? Crenças da época de escravidão, bruxa, prisioneira, falida, religiosa. Então, por exemplo, a parte de miséria, escassez, está muito aqui na tua vida de escravidão. Você traz essas memórias. A tua parte de relacionamento não dá certo está muito relacionado ao bruxismo que você fazia. Né? As bruxas antigamente basicamente trabalhavam com a parte amorosa. Não conseguir se libertar de um emprego, de uma família, de um relacionamento, está aqui, ó, as épocas que você foi prisioneiro de guerra, prisioneiro dentro de uma fazenda, né? Então, assim, crenças que te limitam, 85% vem de vidas passadas. Memórias negativas que você traz é aquilo que você não conseguiu completar dentro de um programa que você teria que completar. Então, são personalidades, né? Personalidade abortada, perseguida, falida, né? Então, você traz aqui uma série de itens no teu mental. No teu emocional, na linha de relacionamento. Mágoa, inveja, ciúmes, vingança, medo, insegurança, né? Isso aqui são aquelas características, como eu falei para você, o que é emocional é aquilo que tem o lado positivo e negativo. Na ancestralidade, você traz o não pertencimento e o não merecimento. Então, não pertencimento está dentro da lei do Bert Hellinger, né? Não me sinto pertencente a essa família, a essa casa, a esse emprego, né? Bert Hellinger fala que existem sistemas que você nunca pode abandonar. Você nunca pode abandonar a cidade que você nasceu, a família que você nasceu, a língua que você fala. Então, quando você se sente não pertencida a um sistema, você está magoando a tua ancestralidade. Soraya está com a mão na cabeça. E o não merecimento é não se sentir merecedora daquilo que você tem. Então, a tua ancestralidade te cobra, normalmente através de formas, pensamentos. São memórias e pensamentos que não são seu. A ancestralidade fica te cobrando e você acredita que aquilo é verdade. Então, você tem aqui uma série. 85% dos problemas, dos perrengues que você tem que resolver, então, vem de vidas passadas. E dessa vida, o que eu tenho que resolver? Tudo que é relacionado ao físico e financeiro. Dinheiro, que é a tua questão de sobrevivência ou necessidade básica, e manter a tua saúde. Somente isso. Nada além de dinheiro e saúde, que é uma questão de vida, você tem que resolver nessa vida. Lembrando que doença no corpo físico
ela vem do corpo emocional, né? A doença do corpo físico você trata no corpo físico. A saúde você trata no campo emocional. Emocional. A doença no campo emocional, doença. Você vai tratar lá no psicólogo. A saúde do corpo emocional você vai tratar no mental. A doença do mental você vai tratar no psiquiatra. A saúde do mental você trabalha no espiritual. Então, os corpos eles vão ficando doentes até estourar no corpo físico. Então, quando o teu corpo físico está doente, você tem que tratar o emocional. Mas não é assim que o homem ensina. Então, você quer ganhar dinheiro para ir no médico. E o teu plano de saúde, na realidade, é um plano de doença. Porque você só vai usar o plano de saúde quando você está doente. O plano de saúde, corpo físico, é cuidar da tua emoção. Aí sim. Então, passei para vocês aqui uma série de informações relacionadas ao que vem de vidas passadas, 85% dos problemas que você tem. E um pouquinho de nada que é resolver o problema dessa vida. Então, você tem que resolver problemas com você, lembrando que 85% você traz de vidas passadas, com a sua família, com os seus relacionamentos, com os seus empregos, com a sua ancestralidade, com os seus hobbies, com o seu país, com a sua cidade. Essas são as linhas de relacionamentos que você tem para resolver, porque você também cria linhas de relacionamento com o país, com a cidade, com as pessoas, com a língua e etc. Bom, então o que acontece? Você tem que interromper alguns ciclos que você não enxerga que vêm de outras vidas. É o ciclo da submissão, vitimização, rejeição, escravidão, perseguida, magoada, ciumenta, não merecedora. Você tem que interromper uma série de ciclos que só aumentam de uma vida para outra. Eu trouxe uma figurinha aqui que ilustra como é que a gente interrompe esse ciclo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho para que você consiga ver melhor. Olha aqui, ó. Eu vou colocar como se fosse assim, olha, um tataravô educou o filho, que é o avô. Olha, você é um inútil. Então ele vivia falando para o seu filho. Tataravô orientou o avô que ele era um inútil. O avô, então, cresceu falando para o filho. Esse sonho que você pensa não vai se realizar. Ele tinha a negatividade do seu pai e passava para o seu filho, mas num determinado momento o filho blindou, né, que seria o pai, e começou a fazer um sinal de positivo para o seu filho e falar assim, olha, estou orgulhoso de você, eu te amo. Ele está interrompendo aqui um ciclo de negatividade que vem da ancestralidade te jogando para baixo. Então você tem que quebrar, você tem que blindar uma série de lamentações, de problemas que você tem no teu corpo e você não enxerga. Né? Então, quando eu brinco aí na vitimização, né? Ai, comigo dá tudo errado. Puxa vida, esse dinheiro, esse mês não sobra dinheiro. Ai, queria tanto naquele lugar e não consigo. Então, assim, todo esse sofrimento, essa vitimização que você passa é um padrão que você está repetindo. Isso é coisa do homem, não é da alma. Então, olha só, como é que a gente interrompe esse ciclo aí? Nós vamos ter que estabilizar algumas linhas de energias negativa, nós vamos ter que desfragmentar, né, o que está fragmentado, está partido, principalmente relacionamentos, que pode ser o ponto mais importante do teu processo de evolução, porque você não enxerga que está repetindo o padrão. E aí, quando você corrigir o ponto mais importante da tua linha de evolução, todos os outros pequenos pontos da tua linha de evolução, eles podem se abrir e a sua evolução começar a fazer mais sentido. Né? Então, por exemplo, sair de um relacionamento abusivo, eu posso ser mais feliz. Né? Sair daquele emprego que eu não era valorizado. Então, quando você vai rompendo, quebrando alguns padrões, você pode
melhorar o teu processo de evolução da tua vida inteira, né? Mas você tem que ter um método aqui. Eu estou trazendo aqui para vocês, em 4 aulas, olha, a primeira dela é como manter relacionamentos saudáveis, na segunda eu falei como transcender os seus karmas e acessar os dharmas, e hoje eu estou falando da influência de vidas passadas. Esses 3 assuntos aqui, eles vão te levar à aula de amanhã, onde eu vou falar o ponto de mutação, que é o ponto que você precisa evoluir baseado nessas 3 aulas passadas aqui. Então, se você não assistiu essas 3 aulas, depois você me procura, eu te mando, essas aulas são gravadas, e você vai entender um pouquinho, né, a parte de como manter relacionamentos saudáveis, por que eu só tenho karmas e não tenho dharmas, e hoje qual é a influência de vidas passadas. E aí amanhã eu vou falar o ponto de mutação, né, trazendo os informativos dessas 3 últimas aulas aqui. Eu, particularmente, tive que tomar uma grande decisão na minha vida para enxergar todo esse processo. Eu tive que ter muita coragem para me abdicar de algumas crenças que o homem me ensinou e começar a trabalhar no meu campo mental com crenças voltadas para a minha espiritualidade. Então, eu tive que tomar coragem de fazer algumas mudanças. Essas mudanças que eu fiz na minha vida, naquele momento que eu fui tomando essas mudanças, eu não sabia que ia repercutir numa mudança maior. É como se eu fosse fazendo as mudanças no escuro. Mas à medida que eu fui encerrando alguns ciclos que não me deixavam prosperar, progredir dentro da minha história de relacionamentos, eu fui mudando o meu padrão energético, né? A minha vida foi mudando. Por exemplo, eu mudei a minha alimentação, eu mudei de emprego, eu fui mudando alguns ciclos da minha vida que hoje eu sei que era o que eu precisava mudar no meu processo de evolução, até um dia o meu mentor aparecer com uma outra pessoa e vir conversar comigo sobre o meu processo de evolução. E eu perguntei para ele, puxa vida, só agora, depois de 50 anos que você aparece? E ele falou assim para mim, é porque agora você chegou no ponto que você havia conversado comigo, quando você evoluísse, o que você precisava evoluir de físico e financeiro. Lembra bem, eu falei isso para vocês isso lá atrás, eu apareço para o teu desenvolvimento espiritual, ele falou para mim. E ele me contou a história do meu processo de evolução. Por isso que eu estou trazendo essas informações para vocês, porque eu tive a ajuda do plano superior a entender o meu processo de evolução, que estava em me libertar de algumas coisas, encerrar alguns ciclos, mas isso eu não sabia, porque isso está gravado lá no inconsciente. Eu fui estando atento àquilo que eu precisava evoluir, àquilo que eu precisava mudar. Então, dentro da minha vida, eu recebi como missão, então, orientar as pessoas que querem o seu processo de evolução. Então, eu conto a minha história, baseado nos meus atendimentos e baseado aqui na minha vida, sobre como eu cheguei no meu processo de evolução. E a partir daí, então, a minha vida mudou, eu comecei a receber ajuda espiritual para que eu pudesse evoluir cada vez mais assertivamente, e eu acabei dedicando parte do meu tempo a contar essa história aqui que eu estou contando para vocês. Parte da minha história foi criar um método para que você entenda o seu processo de evolução. Esse método eu escrevi em 4 pilares, né? É uma proposta para que você entenda seu processo de evolução e destrave algo bem maior aqui no planeta Terra para você. No primeiro pilar do processo que eu criei, é você entender que tudo está no plano mental, a transformação que você quer, ela está na mente e não no cérebro. Na mente são geradas todas as crenças que te limitam. Então, se você aprender a ressignificar essas crenças, você que vai mandar sinal para a tua mente mandar para o cérebro. Eu aprendi isso nas escolas das leis herméticas. As leis herméticas, as 7 leis universais, a primeira lei é o princípio do mentalismo.
Hoje, o homem manda sinal para a tua mente, que manda sinal para o teu cérebro. E o teu cérebro alimenta a tua mente com a tua crença. Há muitos anos atrás, nas escolas herméticas, você acessava a sua mente para mandar sinal para o teu cérebro. Então não tinha doença, porque você só mandava sinal de saúde. Não tinha tristeza, porque você só mandava sinal de alegria. E foram assim que os grandes sábios, né? Então estou falando de Leonardo da Vinci, Einstein, começaram a não ser influenciado pelo homem para desenvolver tudo aquilo que ele precisava. Então eu aprendi nas leis herméticas que quando você aprende a acessar a sua mente, você pode ressignificar as suas crenças. Então, esse é o primeiro passo que você tem que dar se você quer ser assertivo nessa tua jornada de evolução. O segundo passo, então, é você fazer uma análise do que exatamente você precisa evoluir. Você tem que evoluir, você tem que contabilizar a tua idade cronológica com a tua idade espiritual. Olha só que interessante. A tua idade cronológica, ela pode ser de adulto, mas infelizmente o teu comportamento pode ser de adolescente birrento, pode ser de criança, ou o teu comportamento devia ser de ancião, e o teu comportamento pode ser de um adulto infantil. Então, nessa segunda fase, você precisa entender bem o que você tem que evoluir dentro de comportamentos teus. Essa análise é feita através de 35 parâmetros, eu posso falar um dele aqui para não me estender, eu sempre dou o exemplo. Por exemplo, no teu café da manhã, vou pegar o meu exemplo aqui, que eu sou homem, né? No meu café da manhã, eu sento e espero a minha esposa colocar o café na mesa, né? Meu comportamento é de adolescente. Eu reclamo que o café tá frio ou que ela está demorando, o meu comportamento é de uma criança birrenta. Por sua vez, a minha esposa, ela faz o café no horário, com tudo que tem que fazer e tem um comportamento de um adulto, ou ela me ensina a fazer o meu café e ter um comportamento de um ancião, para que eu possa saber fazer a minha alimentação. Então, você tem que entender na tua vida como é o teu comportamento como mãe, como filho, no trabalho, um relacionamento, na tua crença, porque você pode estar se comportando como uma criança birrenta ou um adolescente inferior e, na realidade, você deveria ser um adulto superior. Esse é o ponto que você tem que evoluir. É a diferença do teu comportamento físico com a idade da tua alma. E aí, dentro desse mapa da evolução, você vai listar exatamente o que você tem que evoluir. Esse é só o segundo passo. Então, no primeiro, você entende que você tem que mandar a informação para a sua mente. Como você vai fazer? Existem alguns métodos das escolas de sabedorias. Depois você lista o teu comportamento, a tua idade cronológica. Nós vamos fazer alguns exercícios com a tua idade espiritual. Depois, no terceiro passo, você tem que entender que existem armadilhas que impedem a tua evolução. Dentro das armadilhas é aquilo que o homem te faz e te limita. E você precisa identificar, então, o que você precisa melhorar nos teus relacionamentos. E no quarto passo, você tem que entender muito sobre energia. Você tem que saber o que é energia do teu corpo espiritual, do teu corpo mental. Porque como você vai equilibrar uma energia que você não sabe? Então, você tem a energia, por exemplo, do teu duplo etérico, é aquela que você sente um arrepio, é aquela que você toma um passe, toma um reiki, né? Ela está aí de 2,5 a 5 centímetros do teu corpo. Você tem energia da tua aura, que está entre 20 e 30 centímetros. Você tem a energia dos chakras. Então, você tem que entender como fazer esse alinhamento energético, até mesmo para ter as suas conexões. Então, eu desenvolvi aqui em 4 pilares, um método para você ser mais assertivo no teu processo de evolução e resolver os perrengues aí da tua vida. Eu deixei aqui um site, olha, www.apsicologiadaalma.com.br, você vai lá, acessa esse site aqui, eu conto a minha história, eu dou bastante detalhe desses pilares,
trago alguns depoimentos de alunos que já passaram por esse método, e daí você fica conhecendo um pouquinho, em mais de detalhes, como acessar o teu real ponto de evolução. Esse método aqui, ele pode ser usado para qualquer um. Qualquer um que queira ser, nessa vida, a sua melhor versão. Eu apresento esse método aqui em 4 aulas, né? Hoje é a terceira, e amanhã eu vou falar do ponto de mutação, que é quando você chega na virada, né? Como você chega no ponto que você tem que evoluir. E aí, se você quiser me acompanhar aqui nas aulas, eu sempre faço aulas semanais explicando os meus métodos, de acordo com a minha história, a minha experiência e os depoimentos dos alunos, e você vai participando comigo das aulas. Fica lá no grupo, eu vou te orientando. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você vem fazer um curso com mais detalhe, com mais profundidade, mais assertivo. O curso que eu tenho chama A Psicologia da Alma. Ele foi desenvolvido, né, através de 30 anos de estudos, e eu apresento ele em 2 dias. É sempre num sábado e domingo. E eu costumo brincar assim, você pode buscar sozinho, conhecer o teu processo de evolução, e talvez você leve 30 anos como eu levei. Não tem problema nenhum. Mas se você quiser acelerar tudo isso, eu posso te contar como eu cheguei nessas respostas que eu tive do meu processo de Dharma, de evolução mais assertivo. Tem 2 datas aqui desse curso, eu vou fazer nesse próximo final de semana, 2 e 3 de julho, uma imersão online, sábado e domingo, e 9 e 10 de julho presencial em Juquitiba, São Paulo, se você quiser conhecer um pouquinho em mais detalhe dessa história.